Prompt é a mesma lógica que nós temos quando a gente quer falar um monte de letras, e essas letras, conforme tu combina, você vai ter um significado. Só que as mesmas letras em outra língua têm outro significado. Então, quando você fala engenharia de prompt, é você usar os comandos de linguagem natural, que são a nossa fala, nossa escrita, para fazer com que a inteligência artificial te dê o resultado que tu espera. Isso é engenharia de prompt. Isso é fazer um prompt. E o prompt é eu pedir, né, eu solicitar e eu ter uma resposta. E eu tenho um prompt que se chama on shot, um tiro só, que eu tenho que fazer um prompt muito bem feito quando eu quero automatizar, quando eu quero fazer isso em rotina, porque uma coisa é você ter um prompt conversacional, onde você vai falando, ele vai dizendo uma coisa, não é isso, não é aquilo, não é, e assim vai. Certo? Beleza? Ô, pessoal, não precisa mandar rosa, não precisa nada, cara, tá? A questão aí é o que eu quero? Ensinar vocês e que vocês vão lá para a comunidade e lá consomem um monte de conteúdo que eu boto lá. Não se preocupem de mandar rosa, presente, nada. O negócio nosso é troca, certo? Então, voltando à questão. O prompt está bem definido, que é eu saber fazer pergunta. E quando você faz uma pergunta de texto para texto, ou seja, eu quero tirar dados, informações, eu quero buscar coisas na internet, eu quero buscar coisas dentro dos sistemas, eu tenho que desenvolver uma capacidade de buscar informações de forma certa. Isso é engenheiro de prompt. Eu tenho um canal no TikTok, Nema Pronto Prompt. Eu tenho lá dentro da comunidade, né? Na comunidade VIP, agora lá tem um repositório inema.prompt com todas essas informações para você se aprofundar. Muito bem. Outra coisa que nós temos... deixa eu falar mais do prompt. Uma coisa é você saber fazer prompt para buscar texto. Outra coisa, você tem que aprender a fazer prompt para gerar imagem. É outra coisa. Quando você vai fazer um prompt de imagem, imagina, se você tivesse agora que descrever para o computador fazer o rosto da tua mãe. Você sabe descrever? Você sabe descrever para um cara que vai desenhar o rosto da tua mãe? Ou seja... Você tem que estudar, você tem que entender características humanas, características de objetos, etc. É que nem um arquiteto, ele estuda todos os elementos para poder, depois da mente dele ou a mente do cliente, trazer e construir aquilo que ele quer. Então, engenharia de prompt para texto, engenharia de prompt para imagem, e assim também é para engenharia de prompt para vídeo. Você tem que construir e você tem que dar uma consistência em cada um dos elementos que você quer ter nessa parte, depois na outra cena e outra cena. Então, tudo isso também eu tenho mostrado dentro, né, da comunidade com um monte de material para vocês, certo? E, por último, nós estamos agora aprendendo a desenvolver engenharia de prompt para criar sistemas. Então eu vi ontem, uma pessoa me dizer lá num dos comentários do vídeo, eu já estou desistindo de usar o Bolt, que é uma ferramenta para gerar, né, aplicação só com texto. Mas o problema dele talvez ele não soube fazer os prompts corretos. Então ele usou conversação e isso consome dados. Você tem que ter uma capacidade de saber pedir para o sistema fazer o teu sistema, certo? Então, você tem que entender um pouco de processo, tu tem que entender de sistemas, você não precisa ser um programador, mas você tem que entender, e se você não sabe o que quer fazer, vai estudar. Eu vejo milhares de pessoas querendo fazer o tal de SaaS, que é Software as Service. O cara não tem ideia nenhuma, ele acha que é porque os caras bombaram que isso vai dar dinheiro, como revendendo e etc, etc, e o cara quer criar um software sem ter noção. Vai sair porcaria, tá? Então isso é prompt, é solicitação. Tá legal?
ok? Eu vou entrar aqui, tá? Que a gente pode ter já prompts prontos, ou eu tenho modelos de trabalhar com isso. O modelo é empoderamento. Então, o empoderamento seria: haja como um especialista médico que teve já muitos estudos publicados, que tem uma experiência disso, que fez aquilo, etc, etc. O que eu empoderei? Eu disse, olha, eu só quero conteúdo que seja de médico e que seja um cara que já botou estudos, já fez isso. Ou seja, eu tiro todo aquele pessoal em blogs, isso e coisa falando sobre aquele assunto, eu descarto. Então é isso que é desenvolvimento em modelos de empoderamento. Tem, né, o ELI5, explain like uma criança de 5 anos. Então ele vai entender e vai ter botado de volta assim, né? ELI18, explique como uma pessoa de 18 anos ou uma pessoa de 80 anos. Então, engenharia de prompt é entender disso. Quem não souber isso, não sabe o alfabeto. Quem souber isso vai ser um consumidor, assim como se consome dados na internet, né? Assim como você foi na escola para aprender a ler e escrever, mas você é um normal, para não dizer outra coisa pior. Certo? Agora, se você começar a desenvolver capacidade de entender como funciona a máquina e saber perguntar, você vai se transformar, tá?